Problemas nos relacionamentos. E aí? Qual que é o top 1 de problemas que um casal pode enfrentar? Alguém quer arriscar falar? Vamos deixar meu boy louco por mim. Olha, eu não vou conseguir te ajudar, não. A gente não trabalha com esse tipo de propaganda, não, viu? Isso aí é notícia de revista Capricho, né, Caiozinho? Ó, a Cíntia falou que o top 1 que dificulta aí o relacionamento é o egoísmo. Que mais? Quem tem uma opinião diferente da Cíntia? O egoísmo também influencia. Mas qual que é o top 1? Top 1 de problema em um relacionamento. Que se o casal não tiver, vai tudo por água abaixo. Fugir de conflitos importantes, a psicóloga Marcela colocou. Tá quente, tá relacionado com isso. A Eusinete falou ciúme. Bruno matou a charada. Parabéns, Bruno! Vamos bater palma pro Bruno? O Bruno trouxe pra gente, top 1 é falhas na comunicação, problemas na comunicação. Tá dentro do que a Psi Marcela trouxe aí pra gente também. Respeito, desconfiança são pilares importantes, mas se a gente for pensar, tudo esbarra na falta de comunicação, no diálogo, como a Lu trouxe. Boa tarde, Kate. Tudo bem? Como é que você tá? Quando a gente fala de comunicação, a gente não vai ter dificuldade somente na vida amorosa. Quem não domina a arte da assertividade vai se lascar em qualquer tipo de dinâmica. Seja com amigos, seja com os familiares, no ambiente de trabalho. Se eu não entender o que é ser assertiva, eu posso falhar miseravelmente nas minhas relações como um todo, certo? Então, a gente vai partir daí. O top 1 de conflitos dentro de um relacionamento que pode minar uma relação é a falta de comunicação. E o que pode acontecer diante de uma falta de comunicação? Eu quero que vocês me deem exemplos agora de falta de comunicação. O que pode acontecer quando a gente não se comunica? Bom dia, ADM Advocacia, seja bem-vinda. Vou trazer um exemplo. Ei, Rian, seja bem-vindo. Quando a gente não se comunica bem dentro do relacionamento, a gente pode ter desentendimentos, a gente pode ter rancor, brigas. Diva trouxe pra gente. E a Márcia, desencontros. A Psi Marcela, afastamento. O Bruno trouxe orgulho, vergonha, paciência, sinceridade. A falta de paciência, a falta de sinceridade, né? E a gente vai ter aí o quê? Prejuízos nessa relação. Então, vamos pensar. Uma esposa que espera que no dia do aniversário de casamento, o marido a surpreenda com um buquê de rosas. O marido, ele é meio chucro. Ele veio de uma família tradicional em que os homens não eram românticos, não presenteavam com rosas, nem nada do tipo. Então, o marido não sabe que a esposa gostaria muito de receber um buquê. Malu, seja bem-vinda. Silvinha, obrigada pelo Amo Você. Obrigada pela rosa. E aí chega no dia do aniversário ali de casamento, a esposa fica toda empolgada esperando o seu buquê. Aí é hoje que eu vou ganhar o meu buquê de rosas vermelhas. E o marido chega com uma pizza. Feliz 5 anos, esposa. Eu trouxe uma pizza pra gente celebrar. Nesse momento, a mulher já trunfa, fecha a cara, fica emburrada. Não quero comer pizza, não. E vai pro quarto. O homem fica sem entender nada. Afinal, ele, pensou, ela vai amar comer uma pizza, né? Não vai precisar cozinhar. A gente vai passar um momento juntos. E aí, o que houve de falha aí, gente? Obrigada, Malu. Gratidão. Obrigada pelo elogio. Aí, o que a gente vai ter aí? Um desentendimento, um rancor, uma cara fechada, tratativa de silêncio. Top 1 de quem não se comunica é utilizar a tratativa de silêncio. Quem aqui, quando tá com raiva, fica sem conversar? De cara fechada, ignorando a existência da pessoa. Gente, confessem. Agora é a hora de vocês confessarem. Eusinete falou que sim.
Eu já fiz isso. Psicóloga Rafaela, obrigada pelos populares. Gente, eu quero indicar essas duas maravilhosas, que é a psicóloga Rafaela e a psicóloga Marcela. Eu quero muito que vocês a sigam. Primeiro aqui, ó, psicóloga Marcela. Ela é especialista em relacionamentos, tá? Eu estou ousando falar de um assunto aqui que ela domina. Então já vai lá, segue ela. Ela faz lives aqui na plataforma dia de terça no nosso quadro Papo de Psi, que é eu, a psicóloga Marcela, quarta, quinta e sexta. A psicóloga Rafaela faz lives aqui de segunda a sexta, então já sigam a Rafa. Também são duas pessoas excepcionais que eu tenho um carinho gigantesco, nós somos amigas, nós temos empreendimentos juntas. Então, eu super recomendo aí o trabalho delas, tá? Já sigam, por gentileza, ó. Psicóloga Rafaela tá fixada aí também, apareceu? Você faz consulta online, Tati? Hoje eu tô cadastrando pessoas pra lista de espera, tá? A agenda tá cheia, mas assim que liberar uma nova vaga, eu chamo. Então, se você quiser me chamar ou aqui na aba Serviços ou no link da bio, no meu verdinho, eu vou ter muito prazer em conversar com você. Essa aqui, ó, gente, psicóloga Rafaela, sigam ela. Gente, elas são excepcionais. Vocês têm que acompanhar as lives, vocês têm que ver o conteúdo delas, é de muita qualidade. Alguém falou que sobre narcisismo, deixa eu ver, cadê? A Silvinha. Deixa eu fixar a pergunta da Silvinha. Narcisista, marido narcisista, que foi descoberto depois de anos pós-relacionamento. Silvinha, como assim descoberto? O que aconteceu? Ele teve o diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista? Aconteceu aí alguma infidelidade? O que foi que aconteceu? Se você puder compartilhar com a gente, né? É claro, a gente precisa respeitar aqui o que cada um dá conta de trazer. O Bruno, falta de se aprofundar no outro para saber em que agradar. E Bruno, quando você menciona sobre falta de aprofundar no outro para saber em que agradar, a gente pode falar aí das linguagens do amor. Então, a gente tem 5 linguagens do amor. Vocês já ouviram falar dessas linguagens? A gente utiliza as linguagens para ajudar o casal na comunicação, tá? É uma ferramenta. Não é uma estratégia da psicologia, mas a gente traz essa visão para que os casais consigam se integrar e olhar as necessidades do outro. Por quê, gente? Eu entro dentro de uma relação com qual missão? Vocês pensam assim, nossa, eu quero namorar e me casar para eu fazer o meu marido feliz, para eu fazer a minha esposa feliz. Eu vou dar muito amor para eles. Essa visão que a gente tem quando a gente casa? Sejam sinceros. Eu não consegui identificar, achava que era amor e me enganei, Silvinha, sinto muito por isso, tá? Quando a gente se relaciona com pessoas tóxicas, muitas vezes a gente vai precisar fazer terapia para poder sair desse lugar, tá? Para conseguir lidar com as mazelas ali, com as dores, com o sofrimento e entender quem que você é a partir de agora, sem estar neste relacionamento. Obrigada, gente, pelos presentes. Gratidão. A psicóloga Rafaela era para ser, mas na prática, galera, a gente se relaciona para ser feliz. Não é assim que funciona? Eu quero me casar, eu quero ter um relacionamento para eu ser feliz. Quando a gente chega dentro de um casamento com essa visão, a gente já coloca na conta do outro a responsabilidade de nos agradar. É como se o outro tivesse que saber, definir tudo aquilo que a gente almeja ou deseja, sem ao menos que a gente fale. E aí eu parto do pressuposto que o outro tem uma bola de cristal, gente? Como que o meu marido vai saber que eu gosto de rosas se eu não comunicar isso pra ele? Faz sentido pra vocês? E a Cris trouxe que relacionamento é ilusão, mas por que, Cris? Gostei da pergunta da psicóloga Rafaela. Por que relacionamento é ilusão? Lembra que eu falei com vocês sobre crenças? Ó, o Fábio, nossa visão em um relacionamento é querer ser feliz. Isso, Fábio, exatamente. É dessa forma que a gente entra dentro de um relacionamento, querendo ser feliz. Obrigada, Kate, pela chuva de rosas. E muitas vezes, gente, isso é pautado por aquilo que faltou na infância.
poxa, eu tenho uma família eu tenho uma família disfuncional e desestruturada. Então, logo, eu penso que quando eu tiver um relacionamento, eu de fato vou ser feliz, porque afinal, eu convivi com a minha família base e foi só choro, foi só lamento. Então, eu acredito que quando eu atingir o auge de um relacionamento, de fato eu vou ser feliz. Mas, eita, obrigada, psicóloga Rafaela! Gratidão! Obrigada pela coroa, muito obrigada. Obrigada de verdade, viu? Obrigada pelo carinho. Mas não é uma inocência da nossa parte entregar na mão do outro essa responsabilidade de nos fazer feliz? Não seria imaturo da nossa parte atribuir ao outro essa responsabilidade? E quando a gente vai falar sobre as linguagens do amor, a Lidiane tá aqui concordando com a gente. O Elis falou: só quero namorar por carência. Isso é horrível. Sim, Elis. Não funciona bem quando o intuito de se relacionar é esse. Então, o que a gente precisa entender? Antes de você começar a namorar, o auge seria você encarar o seu processo de terapia. Afinal, você iria aprender sobre amor próprio, sobre a sua identidade, quem você é. Hoje pela manhã eu escutei uma reflexão muito legal de uma psicóloga. Ela faz vídeos aqui na plataforma, não vou me lembrar o nome dela. Mas ela estava mencionando assim que dentro da nossa casa os objetos eles têm um lugar. Então, por exemplo, esse setor labial, ele tem um lugar, ele vai para dentro da necessaire. Os meus livros, eles têm um lugar, eles estão na estante. Uma caneta também, ela tem um lugar, ela vai para um porta-canetas. Então, cada objeto tem a sua casinha, tem o seu lugar. Agora, quando a gente é um objeto qualquer, sem função, a gente não tem. E se a gente não tem função, qualquer lugar serve. E aí eu te pergunto, você sabe quem você é? Porque se você não souber quem você é, qualquer relacionamento serve. Você não vai ter critério. A primeira pessoa que chegar e falar, nossa, que linda, namora comigo, você vai falar, claro. Você não tem um parâmetro, você não tem valores, você não tem princípios, você não tem amor próprio. Então, você vai se meter em furada. Faz sentido para vocês? Babi, boa tarde. Silene, Cleidiane, sejam todos muito bem-vindos. Para quem tá me abraçando aí, seja bem-vindo. Tá fazendo sentido para vocês a nossa conversa? Vocês estão entendendo? Que quando eu não me conheço, quando eu não sei o meu valor... Oi, filho. Tô entendendo nada, você tá muito longe. Tá, gente, peraí rapidinho, deixa eu socorrer meu filho. Fiquem aí, não vão embora não, ó, tap na telinha. Voltei, que bom que vocês ficaram aqui. Tá fazendo sentido pra vocês a nossa conversa? Obrigada, psicóloga Rafaela. Vamos republicar, gente. Vocês sabem como republicar? Gostou da música, Cleidiane? Que bom. Pra você republicar, você vai pressionar o dedo na tela, vai aparecer um botão com duas setinhas, escrito republicar, é só você clicar nele. Fechou? Quem puder compartilhar também vai ser muito bem-vindo. Então, quando eu não sei o meu valor, quando eu não tenho um propósito, quando eu não sei para onde eu quero ir, qualquer lugar serve. Então, qualquer relacionamento serve também? Ai, que gracinha, Malu! Minha filha falou, essa mulher está linda, mãe, com a blusa rosa. Curioso que toda vez que eu coloco essa blusa, eu recebo muitos elogios. Eu acho que esse tom de rosa, ele me favorece. Obrigada, Malu. Fala com ela que ela é uma lindeza. Então, vamos lá. A gente estava falando sobre comunicação, sobre a gente ser inteiro para se relacionar, porque aquela metáfora de as metades da laranja, a gente sai por aí procurando a metade da laranja, a tampa da minha panela. Galera, isso não funciona, não. Isso vai ficar só na música. Obrigada, Renata, pelo heart. Me seja bem-vinda, psicóloga Renata. Isso vai ficar só na música. A gente precisa entender que duas pessoas pela metade tá faltando. Se eu estou em falta, eu não estou apto para me relacionar. Porque se tá faltando algo em mim, se tá faltando amor, se tá faltando compreensão, se tá faltando interesse, dedicação, eu vou esperar isso do outro, porque eu sou incompleta, ele vai me completar. Ela vai me completar. Então, o ideal é eu ser inteira, eu entender quem eu sou, ter a minha identidade bem estabelecida,
para daí sim eu me relacionar. Esse seria o mundo ideal. Mas, na verdade, o que a gente faz? A gente tem um monte de feridas da nossa infância. A gente tem que lidar ali com o abandono do pai, o abandono da mãe, a negligência da mãe, a falta de amor, o bullying. A gente não trata isso, porque às vezes a gente nem sabe que isso deve ser tratado. E a gente simplesmente toca a vida, esperando encontrar o príncipe encantado, a princesa que vai nos resgatar desse lugar de falta, que vai suprir todas as nossas necessidades. Aí tá a ilusão, porque a gente entra dentro de um relacionamento esperando ser suprido, certo? A Cleidiane falou, verdade, estou no autoconhecimento para ser inteira primeiro. Parabéns, esse é o caminho. LG, meu ex, que é falecido, quando eu dizia algo, falava que eu era respondona. Olha que interessante, né? O que leva você a ser taxado pelo seu companheiro ou pela sua companheira como alguém respondão e respondona? Isso está relacionado a crenças pessoais que aquela pessoa carrega. Exemplo, se esse companheiro vem de um lar onde ele não poderia falar, ele não tinha opinião, ele tinha que se silenciar diante dos mais velhos, quando ele vai para um relacionamento, se vê alguém que dá muita opinião, se intromete demais, a pessoa vê o jeito da outra como sendo errado. Por quê? O parâmetro que ela tem de criação é o silêncio. Tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão conseguindo perceber onde estão os problemas? Eu acho até curioso que no curso de noivos, eu e meu marido, antes de nos casarmos, a gente fez um curso de noivos, que traz umas lições valiosas pra gente, tá? Ajudou muito na nossa vida de recém-casado. Eles trouxeram um exemplo de um queijo. Nós somos mineiros, né, gente? Então, logo, no curso de noivo vai ter queijo. O palestrante, ele levou um queijo e pediu um casal para cortar esse queijo. Primeiro a mulher cortou o queijo, depois o homem cortou o queijo. Adivinha? Eles cortaram o queijo igual, gente? Não, cada um cortou o queijo de um jeito. Exatamente, LG. Exatamente, Kate. O que foi levado pra gente enquanto reflexão e perspectiva? Olha, cada um vai pro casamento com uma mochila, com a sua própria bagagem. O que tem nessa mochila? O que tem essa bagagem? A sua infância, que é a terra que você vai pisar nela para sempre, as suas experiências, as suas faltas, o seu jeito único de fazer as coisas. Se você não for pro relacionamento entendendo que cada um tem o seu jeito, vocês vão fazer o quê? Conflitar. Aí pensa, você pede o amorzinho para poder limpar o fogão. E ele enxuga o fogão com pano de prato. Aí você vem e fala, não é assim que se limpa o fogão? Você não presta nem para limpar o fogão? Nesse momento você está reproduzindo a fala da sua mãe. Ela falava assim com você quando você era criança. E você não gostava. Então, por que você tá falando assim com seu marido? Talvez lá na casa dele, a mãe deixava limpar as coisas com pano de prato. E aí você se permitiu entender como que era na casa dele? Muitas vezes não. A gente entra dentro do relacionamento achando que a gente é a dona da verdade, o dono da razão, e a gente quer ensinar o outro como fazer as coisas. Vocês percebem o quanto que isso é disfuncional, gente? Vamos continuar a nossa conversa. Isso aí, gente, todo mundo compartilhando aí, republicando pra galera voltar pra live, que a live tava cheia. Mas eu tenho fé que as pessoas vão voltar. Quer ver? Deixa eu ensinar vocês como é que republica. Deixa eu só abrir minha conta secundária aqui. Que eu já ensino vocês. Pra republicar, você vai pressionar o dedinho na tela. E vai aparecer uma opçãozinha aqui de republicar. Aqui, ó, republicar. Primeira opção. Só você clicar aí. Fechou? Quem consegue? Vamos lá? Quem consegue republicar? Tá, não, Rian. Deve estar travado os TEP também. Que lasqueira, hein? É desse jeito. E a gente vai com paciência, gente. Eu costumo brincar que para fazer live pelo PC tem que ter paciência, tem que ter resiliência. Então, a gente estava falando sobre o top 1 aí, que é comunicação. Cada um vai para a relação com a sua bagagem. Que bagagem que é essa? Ih, eu não sei onde tem tesoura, não. Vê lá no seu quarto. Eu acho que no seu quarto tem. Aí não tem, não.
A gente vai pro relacionamento com uma mochila e dentro dessa mochila, metáfora, viu, gente? Dentro dessa mochila tem a nossa infância, a nossa história, questões familiares não resolvidas. Às vezes, você leva para esse novo relacionamento questões de um relacionamento passado. Quem já viveu com a sombra da ex na relação? Por exemplo, pessoas que se casam com alguém que já teve uma família. Essa pessoa, ela não vai pro relacionamento sozinha. Ela vai levar o quê? Os filhos dela pro relacionamento. A ex-esposa vai estar nessa relação também. Afinal, ele é pai, ele vai precisar ter contato com ela, ele vai precisar pagar pensão. Essa aqui é melhor. Tá bom. Então, tem pessoas aí que assumem essa responsabilidade, não é, Elisa? E quando a parceira te maltrata, mas quando ela está para ir embora, você pede para ficar e não consegue se separar. Maria! Aí mostra que a gente não tá deixando as regras do relacionamento muito claras, tá? Porque se eu estou numa relação e eu aceito maus tratos, eu não estou estabelecendo regras claras para esse relacionamento. Afinal, quando a gente vai entrar num casamento, quando a gente resolve morar com alguém, existem ali algumas regras. É pra cortar papelão. É um contrato. Pode cortar. Existe ali um... Que contrato que é esse? Aquele contrato verbal que o casal faz. Para alguns vai ser assim. Nosso relacionamento ele vai ser restritivo, fidelidade, tá? Relacionamento monogâmico tradicional. Você me respeita, eu te respeito, a gente não tem outras pessoas se relacionando com a gente. Fidelidade. Que tipos de outras regras podem ter? Olha, eu sei que você tem uma história, eu sei que você tem uma bagagem, mas inadmissível a sua ex frequentar a nossa casa. Isso pode ser uma regra também. E esse contrato, ele vai precisar ser revisto durante a relação. Às vezes você faz um contrato inicial, o parceiro, a parceira desrespeita essas regras e você deixa, vai empurrando com a barriga. Isso não é saudável. A gente vai precisar constantemente reformular esse contrato, reformular essas regras. Ô, Ria, amanhã eu vou descansar, viu? Amanhã a gente não vai ter live. Amanhã vai ser minha folga. Então, tá bem sua, né, Pietro? Então, Maria, você vai precisar refazer as regras aí com seu parceiro ou com a sua parceira. Reformular o que você vai aceitar. Ora, se você está numa relação em que a pessoa ela não te respeita, será que você deveria estar nessa relação? Tem alguns princípios que são básicos. Quais são os princípios básicos de um relacionamento? Gente, vamos lá. Quero ouvir vocês agora. Ah lá, Marcela, Psi Marcela falou com a gente. Eu tenho um contrato com meu esposo. E graças a Deus não tenho problema nenhum. Tá vendo só? Porque ambos, eles honram com esse contrato. Respeito, o que mais, gente? Confiança, respeito, diálogo, lealdade, perfeito. O que mais? Respeito, companheirismo, parceria, reciprocidade. Nossa, ele é primordial. Limites, boa, Bruno. Então, tá vendo só que a gente tem alguns princípios básicos numa relação? Diálogo, lealdade, fidelidade, tempo de qualidade, boa, Renata. Boa, muito boa essa. Às vezes, você deixa de fazer ao longo do relacionamento aquelas coisinhas que vocês faziam lá no namoro. Que é tirar um dia pra ir no cinema, sair pra comer fora, ter uma noite romântica. E quando a gente deixa de lado... Ah, não, aí é demais, Ricardo. Ricardo falou, torcer pro mesmo time. Aí já é mais complicado isso, Renata. Largar o celular. Então, olha só. Falta mais carinho com o outro. Isso, Bruno. A gente tá em falha dessas coisas na relação, né? Os relacionamentos, eles estão... Vai lá na prateleira ver se você acha... Você vai fazer arte agora? Olha lá, ó. Quantos tem aqui? Que número que é esse? 80. Ah, 87. muito bom. 77. Fala, ativa o Heart-me, pessoal. Ativa o Heart-me, pessoal. Colocar limite Ninguém nos tá- parentes. Boa. Essa aqui é... ativando o Heart-me. Daqui a pouco eles vão ativar. Essa aqui é fundamental, ó. A gente vê relações sendo minadas por intrometimento, né? Quando a sogra intromete na relação.
Ou quando o casal briga e chama a sogra pra mediar. Alguém ativou o Hurt-me. Ah lá, ó, ativou o Hurt-me. Quem que ativou? Deixa eu ver se vai falar o nome dela pra nós. Obrigada, Meg. Isso. Ah lá, a Kate enviou um amo você e fala, obrigado, Kate. Obrigado, Kate. Aí. Então, é terrível. Eu já compartilhei na minha vida pessoal momentos assim. O casal treta de madrugada e liga pra mãe da esposa pra poder resolver o BO de madrugada. Gente, seja ser desrespeitoso. Pietro, vem cá. A Marcela falou que vai mandar um presente pra você. Vem cá pra você ver. Chegou, Marcela. Falou que vai mandar um presente pra você. Fica de olho. Fica de olho. Olha lá, ela mandou um presente pra você. É um carro de corrida, olha lá. Viu? Eu quero. Fala assim, obrigada. Ah lá, ela mandou Obrigada. foguinho. Obrigado, né? Você fala obrigado. Obrigado, Marcela. Obrigada, Marcelo. Você viu que legal? Compra. Agora ele quer esse presente mesmo, Marcela. Então, Renata, a concorrência fala que o meu filho é a cara do pai dele, né? Mas eu acho, assim, ele parecido comigo. Você tá querendo? E ó, você viu que legal? Compra. Agora deixa a mamãe continuar. Compra. Já tá aqui, ela deu de presente pra gente. 10. Aí ela falou que é pra você. Vai ter que mandar pelo correio, né? Ele é uma misturinha. Ele é uma misturinha nossa mesmo. Então a gente precisa tomar cuidado também com a interferência de pessoas de fora dentro da relação. Isso gera problemas nos relacionamentos. Sabe aquilo de o casal brigou, aí a esposa ou o marido, porque a gente também tem maridos fofoqueiros, não são só as mulheres que são fofoqueiras, não. No outro dia, número 100, ó, o número da nossa casa já tá falando já, ó. 100. Pra ela mandar pra você, filho? Viu, né, Marcela? Se lascou. Agora ele vai esperar o seu presente. Já até te falou o número da casa. A Kate dando risada. Então, ó, pensa num problema também no relacionamento. Você acabou de ter uma briga com o seu cônjuge, algo que vocês estão resolvendo juntos. Aí ele virar as costas sem ter fone e sai contando pra todo mundo. Ele brigou comigo ontem. Ele fez isso, ele fez aquilo. Gente, isso é terrível, sabe por quê? Daqui a pouco você faz as pazes com o seu cônjuge, vocês vão ficar lá de beijinhos, abraços, e a pessoa que você contou vai ficar com raiva do seu cônjuge. E aí? Olha que situação. Sabe por quê? Tem pessoas que elas tomam as nossas dores, elas compram as nossas brigas. Então, no calor da emoção, nada de ir lá falar mal do seu companheiro e da sua companheira. Porque isso acaba gerando o quê? Conflitos, inimizades. Então, fica aí esse ponto de alerta. Problema do casal, o casal tem que resolver junto. Exato, Bruno. Expor o companheiro é muito feio. Problema do relacionamento, vocês resolvem juntos. Ou você compartilha com alguém que, de fato, pode ajudar você. Então, por exemplo, você tá com problema com seu cônjuge, você vai para sua terapia. Aí tudo bem, a terapia é um ambiente sigiloso. O psicólogo, a psicóloga não pode compartilhar aquilo que foi dito no ambiente de terapia com ninguém. E você tá compartilhando. Aqui, ó, ela te mandou um parecido com esse, ó. Só que amarelo. Depois a gente vai comprar um para você. Cadê aquele carro? Aquele, ela só mandou ali no presente, ué. Cadê? Não tem como pegar ele, não. Não, só vim aqui que ela caiu. E quando o cônjuge não dá a mínima, não liga e não conversa, a gente tem um conflito aí. O que a gente primeiro precisa observar? É a live da mamãe. Será que o seu cônjuge, ele pode ter o perfil evitativo? A psicóloga Marcela, ela fez fez um vídeo lá no perfil dela. A psicóloga Manu também fez, é terapeuta de casais, falando sobre o perfil evitativo. Vocês já ouviram falar sobre os estilos de apego? A gente vai ter 3 estilos de apego. O estilo de apego ansioso, o evitativo e o desorganizado. No estilo de apego evitativo, essa pessoa na infância, ela tinha pais que não expressavam amor, carinho para com ela. Ou quando tinha, era muito esporádico. Então, ela cresceu em um ambiente que não tinha troca de carinhos, de gentilezas. Era cada um por si.
A pessoa do estilo de apego evitativo é um comportamento aprendido, ela vai aprender isso na infância dela. Então, ela tende a não se conectar com gentilezas, né? O bom e o velho carinho, cafuné, as palavras de afirmação. Ela não recebeu isso, então ela não sabe receber e ela não sabe dar. Então, ela não se conecta com isso. Aí, de repente, você que é uma pessoa da linguagem do amor, toque físico ou palavras de afirmação, você acha aquilo extremamente disfuncional. Como assim ele não gosta de carinho? Como assim ele não me dá carinho? Mas para ele, o receber carinho é que é estranho, é desconfortável. Eu falei aqui do estilo de apego, mas que tipo de transtorno também faz a pessoa não gostar de contato físico e nem de carinho? Alguém sabe dizer? A Laísa, meu caso. A Renata também se identificou. E a Renata, psicóloga, a gente só cumprimenta quem a gente conhece. Muito bem, psicóloga Renata, gostei. Autismo, muito bem. Quando a gente tem uma neurodivergência, como o autismo, transtorno do espectro autista, não são todos os autistas que não gostam de contato físico, não. Mas a gente sabe que essa é uma característica do transtorno. Tem pessoas que têm uma hipersensibilidade sensorial e vai ter dificuldade com carinho. Então, outro ponto, sinal de alerta. Será que o seu cônjuge ele pode ter alguma neurodivergência? Olha, o Pietro escreveu o nome dele. Ô, Pietro, você tá esperto, hein? Vocês viram aí na barra de rolagem que ele escreveu o nome dele, né? Você tá esperto, hein? Eu amo abraços, embora não fui muito abraçada. A psicóloga Rafaela deu risada. E, Cleidiane, isso pode acontecer. Espinho. Por que espinho? Espinho? O que é espinha? Sim? Só espinho. Deve ser. Mamãe está acabando. Vê alguma coisa aí? O que estava escrito? Espinho. Vê alguma coisa que a mamãe está Espinho acabando. dos Ah, entendi. Então, deixa eu refletir algo com vocês. Às vezes, você não teve na sua infância, mas você gosta demais. Você é essa pessoa afetuosa, você já nasceu com essa linguagem do amor. Parece um gatinho buscando carinho, sabe? Quando chega alguém, você já vai encostando. Às vezes, os seus pais, eles não te forneciam muito isso, mas você sempre gostou. Às vezes, você tinha alguma tia que era afetuosa e quando você passava um tempo na casa dela, ela te fazia carinho. Às vezes, você via relações de carinho entre filhos e pais e admirava aquilo e gostaria de ter também. Então, aquilo pode ser a sua falta. E aí você vai buscar isso aonde? Em um relacionamento. Você acredita que você vai casar com alguém que vai te dar esse carinho que você não teve. Aí você vai lá e se relaciona com o estilo de apego evitativo. Você acha que você vai ter esse carinho? Infelizmente não vai ter. Porque a pessoa, ela vem de um lar disfuncional em que ela não aprendeu sobre carinho e ela não faz questão desse carinho. Um emoji de bonzinho. A Cleidiane falou, meu Ai, tio que eu faleceu, o ele emoji sempre me de abraçava. bonzinho. Olha aí, ó. Tá vendo, Cleidiane? E eu que coloquei. Você colocou? Você tinha uma referência de afeto. Tá vendo só? A Isa, meu cônjuge, ele nunca me deu o mínimo que uma pessoa merece. Isso machuca muito. E, Isa, qual que é a nossa responsabilidade diante de uma relação que a gente não recebe nem o mínimo? A gente fala muito aqui do que nos faltou, naquilo que o outro deixou de fazer por nós, mas, galera, qual que é a nossa responsabilidade nesse processo? Vamos refletir um pouco sobre isso? Qual parte que me cabe? Será que eu já identifiquei isso no começo, mas eu deixei pra lá? Ai, não, terminar um relacionamento dá trabalho demais. Ai, insistir com esse homem pra fazer terapia dá trabalho demais. Ah, eu tenho que me conformar, né? A minha mãe sempre me falou que homens são assim mesmo. Então, eu devo deixar pra lá, porque relacionamentos de longa data, eles são assim mesmo, são frios, são distantes. Que mentiras que a gente tem se contado, que impede a gente de reivindicar o direito pelo mínimo. E, galera, eu tô falando aqui sobre a gente, além de estabelecer limites, a gente fazer comunicados e dar um prazo.
Olha, fulano, pela 10ª vez eu venho conversar com você mais uma vez sobre isso. Eu sinto falta de carinho, eu sinto falta de tempo de qualidade, eu sinto falta de sair juntos. E eu estou te dando a oportunidade de buscar melhorar esses pontos. Como a gente pode fazer isso juntos? Aí se o homem tiver resistente ou a mulher tiver resistente no sentido de eu não vou mudar em nada, pra mim tá ótimo do jeito que tá. Você tem que ser a pessoa em se afirmar e dizer, mas pra mim não tá bom. E se for pra ser desse jeito, eu não vou ficar nessa relação. Entende, gente? Mas às vezes o outro fala, pra mim tá ótimo. Do jeito que tá satisfatório. Eu não vou mudar. Se você quiser, você fica na relação do jeito que eu sou. Opa, a partir daí eu tenho uma escolha. Ou eu fico e aceito essa relação do jeito que ela é, ou eu vou embora. Porque eu entendo que o meu valor, ele é muito maior do que isso. E às vezes, pessoal, o simples fato de você se posicionar e dizer, para mim dessa forma não serve, é o suficiente para dar um chacoalhão no outro e fazer ele se envolver com o processo de mudança. Sabe por quê? Ele veio de um estilo de relação que ele só funcionava no tranco sob pressão. Então você vai ter que estabelecer o limite aí para ele procurar por ajuda, para ele fazer uma terapia, para ele buscar um líder, para ser um mentor, para direcionar ele e mostrar para ele como ele deve tratar sua esposa e vice-versa. Exato, Ricardo, precisa ir para a balança. Não estou aqui como porta-voz de divórcio ou de separações. Eu estou dizendo aqui que vocês precisam estabelecer limites. Eu sou a favor que sim, você lute pelo seu relacionamento. Mas olha, você não vai conseguir fazer isso sozinho. Isso é feito em parceria. Envolve duas pessoas. Uma relação envolve duas pessoas. Não é uma só fazendo tudo. Todo o trabalho. Não, são as duas pessoas juntas. Se essa parceria não está acontecendo, essa relação precisa de ajuda. Se o outro está confortável demais, você vai ter que tirar ele da zona de conforto. E eu indico vocês um livro para ajudar nesse enfrentamento. Esse livro se chama Conversas Corajosas, da Elisama Santos. Nós fizemos uma leitura. Júlio, sem falta de respeito, a senhora está bonita com essa estrutura da maquiagem, o cabelo e o óculos. Obrigada, Júlio, pelo elogio respeitoso. Obrigada, viu? De coração. Ricardo precisa ir para balança, muito bem. E a Isa, meu caso, tenho 5 anos batendo na mesma tecla, apenas muda 5 dias e depois volta a mesma coisa. Isa, você falou de 5 anos batendo na mesma tecla, sem grandes mudanças. Você já pensou em ir para o seu processo de terapia para entender que tipo de mudanças você pode fazer por você mesma? Eu falo isso, gente, de todo o coração, porque eu já atendi muitas mulheres com casamentos nas ruínas. Homem rude, grosseiro, sem educação, que não lava uma louça, que xinga, que grita, esbraveja. Essa mulher chega na terapia fragilizada, eu ensino ela sobre o valor pessoal dela, sobre o amor próprio, sobre ela colocar regras na relação, estabelecer regras e limites. Não é um trabalho fácil, não é rápido do dia para a noite, mas na medida que você vai colocando em prática, eu já vi no consultório relacionamentos sendo restaurados por posicionamento da mulher. A mulher parou de ficar naquela falação, sabe? Tem que melhorar, desse jeito não dá, você não dá carinho, você não dá atenção, você não passa tempo com seus filhos. O homem acabou de chegar em casa, você já vai despejando nele um tanto de coisa. Aí você acha que você tá contribuindo, que você tá conscientizando ele pro processo de mudança. E sabe o que você tá gerando nele? Nem igual a minha mãe, nem quero nem chegar em casa, na próxima vez eu fico no bar. Não volto pra casa, não. Vou voltar pra casa meia-noite, vai estar todo mundo dormindo, ninguém me enche o saco. Do seu cônjuge. Você não é pai da sua esposa. Você é marido, você é mulher. Ocupe o lugar ao qual te pertence. Aí a mulher ela vai para terapia e entende a fazer mais e falar menos, a se importar mais com ela do que com os problemas, do que o outro não quer mudar. Entenda. O seu cônjuge não vai mudar porque você está falando com ele que ele tem que mudar. Ele vai mudar quando ele entender que ele precisa mudar. São coisas diferentes.
A gente não consegue mudar o outro. Quanto mais rápido você entender isso, melhor. Isso a gente ensina assim que você chega na terapia falando: meu esposo isso, minha esposa aquilo. Primeira coisa que a gente te ensina é: fulana, a gente não consegue modificar o outro. Como que você pode mudar então? Qual que é a sua parte nesse processo? O que você pode fazer? Te convido a se fazer essa pergunta. A Tami, às vezes, só não muda porque somos nós as chatas. Isso, Tami! É sobre isso. A gente ocupa o lugar de mãe na vida do cara e a gente fica sendo as insuportáveis. E aí, de birra, ele não vai mudar porque você tá falando na cabeça dele. Vocês estão entendendo? Fernanda, seja muito bem-vinda. Como você tá? Tá fazendo sentido pra vocês? Gente, bora de tap, vamos bater 40k? A gente tava com muito mais, mas eu precisei reiniciar a live. E aí a gente começou do zero, né? Quem puder me ajudar? Amil, como eu posso conversar contigo nas lives? Pode mandar sua pergunta, Amil. Aí mesmo. Quando vê a mulher se cuidando e dando bola, ficam espertos. É isso aqui mesmo. O que eu ensinei para minha paciente? Gente, a minha paciente, ela recebeu alta. Eu vou contar para vocês como ela chegou como ela chegou na terapia e como ela saiu da terapia. Ela chegou na terapia desesperançosa. Era a típica dona de casa, ela estava de vendas, então ela vendia um produto, ela estava começando a engrenar isso, mas era muito devagar porque a autoestima dela estava muito baixa. Ela tinha uma insatisfação com o corpo, com a autoimagem, com o relacionamento. O homem era o típico homem chucro. Sabe aquele homem do interior? Rude. Quem lembra daquela novela Chocolate com Pimenta? Que tinha a Catarina. Qual que era o nome do homem, gente? Petrúquio. Quem lembra dessa novela, Chocolate com Pimenta? A Fernanda lembra. Petrúquio. Grosseiro. Dominante. Não era esse perfil dele? LG. Então, pensa que o marido dessa paciente, ele era desse jeito. Um Petrúquio da vida. Ela falava A, ele já gritava, berrava, quebrava as coisas dentro de casa. A filha do casal ficava no cantinho, toda constrangida com as brigas na relação. Ele dominante, trabalhava o dia inteiro, trazia o dinheiro para dentro de casa e ela se sentindo anulada. Eu não fiz nenhuma faculdade, Patrícia. Eu abdiquei da minha vida para servir no lar e hoje em dia eu não tenho carinho do meu marido. Ele só me procura quando ele quer coisar, não me valoriza, não me ajuda, ele não lava uma louça, ele não esquenta uma comida, eu tenho que servir esse homem. E eu comecei a trabalhar com ela. Primeiro, autoestima, gente, porque acima do peso, desvalorizada, e a gente foi construindo com ela os valores pessoais dela, quem ela é. A gente foi lapidando a identidade, porque ela não tinha uma identidade. Ela veio de um lar extremamente disfuncional. Sofreu o abandono da mãe na infância, do pai também. Ela cresceu com a avó e ela tinha que cuidar dos irmãos dela. Filha mais velha tinha que cuidar dos irmãos. Então, ela veio de um lar muito disfuncional, foi violentada na infância. Então, pensa, a pessoa que ela passa por esses percalços, ela cresce sem uma identidade. Ela não sabe sobre o seu valor, sobre os seus potenciais, no que ela é boa. E ela chegou também com um quadro depressivo, gente. A partir desse momento... Gente, Chocolate com Pimenta foi uma novela muito boa, né, Matheus? É o Cravo e a Rosa, isso mesmo, mano. Olha eu confundindo o nome das novelas. Era o Cravo e a Rosa, isso mesmo. Então, pessoal, faz muito mais sentido ser o Cravo e a Rosa, né? Do que o Chocolate com Pimenta. Porque... Lembra da musiquinha do Cravo e a Rosa? Eles brigavam o tempo todo. E um feria o outro. Pessoas feridas ferem. Fomos trabalhando com essa paciente no consultório, autoestima, posicionamento, conversas corajosas. Ela começou a se posicionar. Gente, ela era do tipo que... Deu o horário do marido chegar do trabalho, ela tinha que estar dentro de casa, com a casa toda arrumada, com o lanche da tarde pronto, cafezinho na mesa, porque se ele chegasse em casa e ela não estivesse dentro de casa, ela se sentia mal. Não foi uma regra imposta por ele, ela que resolveu se criar essa regra, para vocês terem uma ideia.
do funcionamento dela, que estava muito disfuncional. Então a gente começou a trabalhar a autoestima. Ela começou a fazer faculdade, ela foi encontrar formas de se dedicar ao negócio dela. Então ela começou a empreender com mais disciplina, fazendo live shop lá na rede vizinha, tendo grupo local para poder compartilhar os produtos para as mulheres comprarem. E ela foi melhorando, foi cuidando da imagem, foi fazendo atividade física, foi colocando limite nesse marido. Tinha dia que ela chegava, ela saía para ir no salão e ela chegava depois que ele já tinha chegado. Aí era ele que estava preparando o café da tarde para ela. Tá vendo? Só que quando uma mulher se posiciona dentro da relação com respeito, dentro da comunicação assertiva, focando em si, no seu desenvolvimento pessoal, no seu autocuidado, como que a relação muda? Por fim, ela recebeu alta, a relação estava maravilhosa. Final de semana, os dois faxinavam a casa juntos. Sabe aquele homem que não fazia nada? Estava faxinando a casa junto com ela. E hoje eles têm um negócio juntos. Ambos gerenciam um negócio juntos. Relação restaurada, porque ela se posicionou. Então, fica esse convite aqui. Mil, não pode. Não pode me chamar no privado. Se você quiser tirar alguma dúvida, você pode mandar aqui na barra de rolagem, tá bom? Combinado? Não, Edneia, melhor não. Que eu tô entendendo o que é. Pode mandar suas dúvidas por aqui mesmo. Exato, Cleidiane. E aí eu convido você que está vivendo uma relação com vários problemas a mudar de postura. Às vezes você fica lá, oh Deus, transforma o meu marido. Tá, mas qual parte que é a sua? O que é que você tem que fazer de mudança? Homem também. Homem que está reclamando da esposa. Qual que é a sua parte nesse processo? O que você precisa melhorar? Será que você está sendo um Petrúquio da vida? Rústico? Durão? Insensível? A Vera, o meu ex, quando eu falei sério, ele quis mudar, mas já era tarde. Olha só. E quando já é tarde? Como é que a gente faz? Já era. Então, vocês podem agir a partir de agora. Imagina, Edneia, você não sabia, tá tudo bem. A Vera, o meu ex, quando eu falei sério, ele quis... Ah, tá, já li essa. Minha parte é dar o fora. Se não ver mudança. Boa! E olha só, se você tiver num namoro, dar um fora é mais fácil. Encarem namoro como um test drive. É no namoro que você vai conhecer a pessoa para entender se ela tem características para ocupar o espaço do seu companheiro ou companheira. Vocês estão entendendo? Namoro é test drive, mas o que as pessoas fazem? Principalmente as mulheres, que gostam de tratar os namorados como filhos. Mulheres, vou puxar a orelha de vocês agora. Se preparem, segura firme aí que essa puxada de orelha, ela é com carinho. Tá bom? Tem mulher pegando um homem mulambento, trapo e transformando em príncipe. Tem mulher pegando sapo, dando banho de loja no sapo, levando ele para um estilista para poder mudar visual, para cortar cabelo, para fazer barba e tal, ensinando ele lugares legais de passear, vinhos, experiências. E esse sapo, ele não deixa de ser sapo só porque você colocou roupa bonita nele, não, tá? Porque você tá tratando ele como filho. E como que filho é, gente? Primeiro lugar, filho é imaturo, criança, infantilizado. Filho é birrento, filho é indisciplinado. Você quer ter um homem assim na sua vida? Tem certeza disso? Então vamos parar de pegar um homem mulambento aí e transformar ele em príncipe, que eu tô vendo muitos finais infelizes de mulheres que estão fazendo isso, viu? O que aconteceu aí? Esse Amil foi desrespeitoso, né? Porque a Rê deu um arrasta nele. A gente ensaia, a gente ensina para os outros como eles devem nos tratar. Exatamente. Agora, se eu não sei como eu devo ser tratada, como que eu vou ensinar isso? Tá entendendo, gente, como o autoconhecimento é a chave? Como eu ser terapeutizada, eu ser terapeutizado é a chave? Vocês estão entendendo? Fala em estratégias para se libertar da dependência emocional em relacionamentos falidos. O que me falaram sobre a dependência emocional foi a Malu. Me lembra aí do que você falou pra gente da dependência emocional que fez muito sentido.
Acho que foi a Malu mesmo que conversou sobre isso com a gente. Quando a gente depende do outro, a gente tá falhando com a gente. Como que a gente se liberta da dependência emocional, pessoal? Olhando pra gente, pras nossas necessidades, pro nosso valor, aprendendo a gostar da nossa companhia. Fernanda, eu vi um episódio de Casamento às Cegas que eu fiquei assim. Eu vi um corte, na verdade, do rapaz que estava conversando com uma moça, um rapaz de meia idade, com boa aparência. Aí, quando eles abriram lá, a moça, ela estava usando uma roupa que não estava favorecendo ela era mais cheinha, tinha umas tatuagens e tal. Gente, o homem não conseguia disfarçar o descontentamento dele, sabe? Não sei se vocês viram esse. A Cleidiane viu. Eu vi só um recorte, eu não assisti o episódio, não. Isso, Cleidiane, essa aí mesmo. Gente, o homem até tremia, porque ele não esperava. Porque pela conversa ele imaginou uma outra pessoa. E aqui, a LG viu o recorte também. O curioso é que no final ele não foi sincero, não sei se vocês viram isso. Ele falou assim: ela é uma mulher muito forte. Eu acho que eu não vou dar conta de ser o homem forte que ela necessita. Ele não foi sincero. Mas assim, ele foi gentil nas palavras que ele colocou, né? Fernanda, ele não foi sincero, mas ele foi gentil com as palavras. Cleidiane, ela não analisou a cara dele, foi pela conversa anterior. Ela não percebeu que ele não estava gostando do que ele tinha visto. Ela não percebeu. Ela não conseguiu identificar. Micaela, aí que conversinha fiada dele. Dele? Por quê, Micaela? O livro se chama Conversas Corajosas. Gisele, obrigada pelo abraço. Ei, Trembala. Trembala é mineiro? Deixa eu pegar ele aqui. Esse. Conversas Corajosas da Elisama Santos. O Winner, seja bem-vindo, tudo bem? Obrigada pelo heart me. Teresopolitano. Leiam esse livro, gente. Leiam esse livro. Tem uma história nesse livro, a gente teve ele no Clube do Livro. Foi o nosso primeiro Clube do Livro, foi com ele. Tem uma personagem no livro que ela estava assistindo uma palestra da Elisama e ela ficou revoltadíssima com o que a Elisama estava trazendo sobre a mulher enxergar o seu valor, olhar para suas necessidades. E ela ficou incomodadíssima com a palestra. No final da palestra, ela foi lá tirar satisfação com a Elisama, abusar da pessoa, né? E aí, gente, ela virou e falou assim: como assim você tá dizendo essas coisas? Eu vivo pro meu casamento, eu vivo pro meu marido e pros meus filhos, eu estou sempre olhando para as necessidades deles. Aí a Elisama falou com ela: tá, mas e as suas necessidades? Do que você gosta? Qual foi a última vez que você fez algo para você? Qual que é a sua comida favorita? Gente, a mulher não sabia responder. Você entende que você está vivendo uma relação disfuncional, que você está dando mais para os outros do que recebendo, quando você já não sabe mais qual comida você gosta, quando você já não sabe mais qual que é a sua música favorita, qual que é o seu lugar favorito. Quando você abre mão de fazer coisas por você para fazer o tempo todo pelos outros. Eu sou de Minas, Vera, interior de Minas, região centro-oeste. Aliás, eu sou natural da capital mineira, Belo Horizonte, mas conheci o digníssimo meu marido e ele me trouxe para o interior. Sou muito feliz no interior, gente, não reclamo. Viver em capital não é fácil. O Winner. Ela foi se anulando no relacionamento. Aparentemente, só o outro importou por muito tempo. Exato, Winner. Por isso que ela ficou tão incomodada na palestra. Tinha tanto tempo que ela não olhava para as necessidades dela que escutar alguém falando que você precisa olhar para suas necessidades soou estranho. Tem pessoas que vivem pelo autossacrifício. Quando a gente vai olhar para a terapia dos esquemas, obrigada pelos populares, agora que você enviou um tantão, obrigada. Quando a gente vai olhar para a terapia dos esquemas, que é uma abordagem da psicologia, fala-se muito lá sobre o autossacrifício. O autossacrifício é quando eu faço de tudo pelos outros. Eu sou vista socialmente como a pessoa boazinha, caridosa, generosa. Todo mundo na minha comunidade me enxerga como uma pessoa muito boa. Você pode ter certeza que eu tô sendo muito boa para todo mundo, de menos para mim mesma. A Ivanice falou: pessoa tem que focar em si, não no erro do outro. Aceitar que errou, mudar e saber o que quer. Ivanice, na prática, isso é perfeito, né? Na
prática não, na teoria, mas e na prática? A Micaela, porque ela é uma mulher muito forte. Eu não sou um homem para ela. Eu só não gosto do que viu e arranjou desculpa para tentar sair menos feio para ele. Micaele, foi isso aí mesmo que aconteceu. Do que a gente estava falando lá do casamento às cegas, gente. Essa visão aqui que a Micaela trouxe foi o que aconteceu. Ele falou assim: ela é uma mulher muito forte, eu não sou homem para ela. Essa foi a fala dele para dizer não pro casamento. Só que, na verdade, ele não tinha gostado do que viu, mas ele não foi forte o suficiente para poder admitir que ele não gostou da aparência dela. Então, para sair menos feio, ele colocou essa desculpa aí de que ela é uma mulher muito forte, que ele não conseguiria ser um homem forte para ela. E muitas vezes essa nem é a preocupação de um homem num relacionamento, né? Não. Tem homem que quer ser cuidado. Infelizmente, gente. Quando eu estava no puerpério do meu filho, eu assistia muito reality show. Esse tipo de reality que tem, tipo casamento às cegas, era no TLC que eu assistia. E sempre tinha um lá em que os filhos, eles eram todos filhinhos de mamãe. Todos filhinhos de mamãe. E aí eles iam se relacionar e a sogra ficava infernizando a vida da namorada, gente. Era hilário o negócio, era hilário. Só que a gente não pode desconsiderar o fato que existem filhos que são filhinhos de mamãe, mesmo sendo adultos. Isso é uma realidade. E se relacionar com um homem filhinho de mamãe vai te dar muito trabalho. Então toma cuidado com isso. Daniel, é melhor ele fazer essa saída francesa do que ele ficar com ela e fazer ela sofrer. Concordo, Daniel. Concordo. E, galera, vamos combinar que ele estava em público. Como que ele iria simplesmente admitir que não gostou da aparência dela? Ele poderia ser o quê? Cancelado. Vamos combinar. Ele levaria um massacre a nível nacional e, se bobear, a nível mundial, se o casamento à cega estiver sendo transmitido lá fora. Então, ele conseguiu se posicionar muito bem com as falas dele, por mais que a gente saiba que não transmitiu a verdade, mas ele conseguiu se posicionar ali. E, de fato, antes você finalizar com um discurso bonito do que, de fato, ficar nessa relação só de fachada. A Jéssica, estudei isso ontem, comportamento operante. Muito bem, Jéssica. Psicologia, Jéssica? Ricardo, aí o homem que gosta de ser cuidado encontra a mulher que gosta de cuidar. E pronto. É o combo explosivo é esse daqui, Ricardo. Sabe por quê? Essa mulher forte demais, ela vai cuidar, mas vai chegar um dia que ela vai jogar na cara. E aí? Como é que faz? Esse é o combo da destruição. O homem que gosta de ser cuidado, encontrar uma mulher que é forte. Sabe aquela mulher primogênita que teve que cuidar de uma renca de filho? Ela é alvo fácil de um filhinho de mamãe. E a gente vai ter um problema depois na relação. A gente vai ter um problema. Viu não, Ana? E aquele reality casamento às cegas, eles só conversaram antes. Aí, pela conversa, um se apaixonou pelo outro. Só que no dia do encontro, que seria o sim, foi um não. A Manuele, como não se deixar influenciar pelo comportamento do outro? E quando eu falo e a pessoa não escuta? Aqui a gente tem duas perguntas, né, Manuele? Primeira, como não se influenciar pelo comportamento do outro? Delicado isso. Para você não ser influenciado pela forma de agir do outro ou pela fala do outro, você vai ter que ter muita certeza sobre quem é você. O que você merece, até onde você pode ir, o que você pode suportar. Fazer essa leitura de ambiente quando envolve o emocional, gente, é muito difícil. A gente está falando de parceiros amorosos. Então, geralmente, a gente fica numa esfera mais emocional dentro de casa e não racional. Então, você acaba sendo influenciado pelo comportamento do outro. É claro que, se você é uma pessoa que faz terapia ou já fez terapia, você tem melhores recursos para identificar e se comportar de uma forma assertiva. Exemplo. Tarô e café, seja bem-vindo. Obrigada pelo heart-me. Clara, obrigada pelo heart-me. Exemplo. Você falou algo com seu marido, ele não gostou e ele começou a te desprezar dentro de casa. Tratativa de silêncio.
Você senta no sofá, ele sai e vai pro quarto. Ele tá te punindo. Você é uma pessoa terapeutizada, você entende que aquele é um comportamento infantilizado, que muito provavelmente ele veio de um lar em que os pais eram assim e por isso ele age da mesma forma, e que aquilo é um estado, que você precisa deixar esse estado passar para poder ter uma conversa corajosa com ele. Você vai esperar com desconforto, porque ter o outro nos ignorando gera desconforto. Porém, você vai entender que vai ter um tempo certo para ter essa conversa. E você vai ter mais plenitude nessa espera. Até chegar o dia que você vai falar: Ô meu querido, senta aqui, vamos conversar. Isso a gente adquire através da terapia. Esse olhar, sabe, para a situação, avaliar a situação de fora e não mergulhado no emocional. Geralmente a gente se lambuza do emocional e não consegue ter uma conduta assertiva. Terapia é vida, isso aí. A Renata, eventualmente seremos influenciados nos relacionamentos. Sim, sabe por quê? Às vezes a postura do seu cônjuge te gera gatilhos da sua infância. Às vezes uma fala ali do seu cônjuge é como se fosse uma faca, assim, te machucando. Porque é exatamente a forma como a sua mãe ou seu pai falava com você. Você vai ficar extremamente ofendida e magoada naquele momento. Mas depois que você racionaliza e entende que o seu cônjuge disse não representa a sua mãe ou o seu pai, que ele foi infeliz na fala sim, mas ele não fez de propósito, aí você se acalma, você se aquieta. Meu irmão arrumou pelos sites de relacionamento e ela mostrava só o rosto e quando chegou era enorme. Olha aí quando você não faz a conferência de forma correta. Não é ser preconceituoso não, gente. O que a gente está relatando aqui? Tem pessoa a mesma coisa de você coloca no site de relacionamento uma foto de quando você tinha 20, mas você tem 45. Quando a pessoa vai te conhecer pessoalmente, você vai ter cara de 45, não de 20, igual tava lá na foto. Propaganda enganosa que a gente fala, né? Como que vai ficar essa situação? Como que você se explica diante disso? Vera, mas ele ficou com ela um tempo, teve um filho, mas ela era louca. Hoje o menino mora com meu irmão. Nossa, Vera, que história, hein? Nossa, doeu o coração aqui. Porque quem sofre é a criança, viu? A que mais sofre nessa história é o filho. Tarô e café, o que fazer com uma pessoa que tem hábitos ruins, mas não aceita mudar porque não vê nada de errado? Tarô, a gente estava conversando aqui mais cedo sobre o fato da gente não conseguir mudar o outro, né? Então a gente tem duas escolhas aí. Ou eu tento conscientizar pelo exemplo, que é a melhor forma, eu constranger o outro fazendo por mim. Então pensa só, queixa muito comum, tá? A mulher ela quer fazer dieta, ela quer perder peso, ela quer fazer academia, o homem só come besteira e é sedentário. É um hábito péssimo. E toda noite, quando ele chega em casa, ele ainda enche a cara. Hábitos péssimos. Aí a mulher, o que que faz? De vez dela engajar com o próprio processo, ela fica refém dele. Ah, não, o dia que ele for, eu vou. O dia que ele fizer dieta, eu faço. Aí tá o erro. A gente tá esperando a mudança do outro para poder mudar. Não é assim que as coisas funcionam. Então eu te convido a você ser o agente de mudança, a você ser a pessoa que vai fazer por você para constranger pelo exemplo. Obrigada, Kate. Obrigada, Tarô e Café, pelos presentes. Então, toda vez que uma mulher chega em terapia, que eu ensino ela sobre, tá, eu entendi que você abdicou de sua vida para criar dos seus filhos, o seu marido, tá, mas agora tá todo mundo grande. O que que você tinha vontade de fazer antes, na sua juventude, que você não fez e que você pode fazer agora? Ai, Patrícia, eu queria muito. Vamos lá. Ai, Patrícia, porque ele não quer ir comigo pra academia. Vai você pra academia. Seja você agente de mudança. Gente, aí essa mulher, ela começa a se arrumar. Ficava dentro de casa toda bagunçada, triste, depressiva. Vai pra terapia, começa a se arrumar. Começa a fazer faculdade, tira a habilitação, que a maioria não tem habilitação. Começa a se cuidar, ir pra academia, ficar com um corpinho, ó, com shape. Gente, os homens ficam desbaratinados.
Que essa mulher tá arrumando? Que aquela psicóloga tá fazendo com ela? A mulher tá se cuidando, tá fazendo faculdade, tá dirigindo sozinha, ela não precisa mais de mim não". Aí o homens são competitivos, lembre-se disso. Homens são competitivos. Eles não gostam de ficar para trás. Mulheres se movimentando, movimenta o homem à sua volta. Ele começa a se movimentar também. Não se esqueçam disso. Estou em um relacionamento onde ele quer me controlar muito. Eita, Kelly, aí você vai precisar colocar limites, hein? A Cleidiane falou que conhece pessoas que são reféns. A Mari, você pode me dar 2 exemplos de relacionamentos punitiva, negativa e positiva? Punitiva, negativa e positiva. Você tá falando aí de reforçamento negativo, positivo, neutro, análise do comportamento, é isso? Mari, análise do comportamento que você tá falando? Ricardo, vai ficar lindona e deixa ele se mordendo. E aí ele vai correr atrás do prejuízo, Ricardo. Mulherada, pega a visão. A Kelly, ele me desanima demais. A mão na boca parecendo uma criança, entre outras coisas. Como assim, Tarô e Café? O que eu perdi da sua conversa que eu não entendi? Anotado com sucesso, a Cleidiane falou. Patrícia, o que fazer quando a terapia parece desinteressante? E a psico só me dá soluções óbvias que não me cativam em nada. Psico-TCC, Micaela, eu preciso que você comunique isso para ela. Assim, eu estava respondendo essa pergunta do Tarô e Café, falando que você precisa ser o agente de mudança, já que o outro não quer mudar. Micaela, com muito jeitinho, eu quero que você fale assim com a sua... Ô, Psi, eu te respeito, gosto muito do seu trabalho, te acho uma pessoa incrível, porém, eu tô sentindo que as estratégias que você me traz, elas são muito básicas, elas são muito óbvias, eu queria algo mais profundo. Será que a gente consegue aprofundar um pouco mais no processo terapêutico? Porque não tá dando muito certo essas estratégias, eu tô implementando, não tá resolvendo. Não tem resolvido. E Micaela, se você não conseguir fazer isso na terapia, manda mensagem, mas faz. Vai ser importantíssimo para a psicóloga também, ela vai crescer com isso. Ela vai entender que você é uma paciente que precisa de mais. Porque as soluções óbvias, muitas vezes, adiantam para uma maioria. Mas tem paciente que é diferente, tem paciente que precisa de mais. Então vai ser importante você sinalizar isso com ela, tá bom? Eu estou me divorciando num casamento, 25 anos. Está sendo bem difícil. 2 filhos e um especial. Medo, Fernanda, dá medo mesmo. Mas, porém, se você chegou nesse nível, é porque não dava mais, não é? Vamos combinar? Muitas pessoas, elas têm uma visão de que, ai, o divórcio vai acabar com a vida dos filhos. Mas olha, existe ex-marido e ex-esposa, não existe ex-pai e ex-mãe. Tem filhos que eles falam assim: "Nossa, ainda bem que vocês separaram, porque a gente não aguentava mais sofrer, agora a gente vai ter paz". Vai adiantar vocês 2 estarem no lar, se engalfiando, brigando, se ofendendo? Isso acaba com o emocional dos filhos. Eu sei que vai ser um processo difícil, você já se acostumou com a relação, você tinha certas coisas nessa relação e agora você vai se ver mais sozinha. Mas eu tenho certeza que você vai sair desse processo mais fortalecida. Fica firme, conte com a sua rede de apoio se você tiver. Se necessário for, faça terapia para te ajudar nesse processo, tá bom? No começo é comum ficar muito triste, às vezes se questionar: "Eu deveria ter feito isso mesmo? Será que eu fiz a melhor escolha?". Mas depois você vai entendendo o processo, vai conseguindo se acalmar. Obrigada, gente, pelos presentes e atora Edits, como você tá? Tudo bem? Rochelle, seja bem-vinda! Tudo bem? Como é que você tá, moça? Daniel, eu até concordo com você que não existe, mas você sabe o trauma que pode causar a uma criança? Sei, Daniel, sei sim. Mas deixa eu te conscientizar de algo. Não estou aqui estimulando o divórcio, não, mas vai adiantar esses pais permanecerem juntos? Obrigada, Tarô e Café, pelo coração. Vai adiantar esses pais permanecerem juntos, se engalfinhando e brigando o tempo todo? Isso também não gera trauma, não? Deixa eu te contar algo. Existe hoje uma geração de adolescentes que não querem casamento.
Sabe por que que eles não querem casamento? Porque eles viram os pais quase exterminarem um ao outro, de tanta briga, de tanto desentendimento, de tanta confusão, que eles têm horror a imaginar se casarem. Porque na visão deles, casamento é isso. Você acha que isso não traz muito mais sequelas, não? Vou contar uma coisa pra vocês. Eu sou filha de pais divorciados. Eles se divorciaram, eu já tinha 19 anos de idade. Deixa eu falar algo pra vocês. Se eles tivessem se divorciado bem antes, porque isso aconteceu, só demorou. Se eles tivessem feito isso lá quando eu tinha 5 anos, que minha mãe ficava assim comigo. Se eu separar do seu pai, você vai querer morar com quem? E o meu pai ficava. Se eu separar da sua mãe, você vai querer morar com quem? Imagina o peso para uma criança carregar isso, de ter que escolher entre os pais. E qualquer coisa que essa criança responda, ela é julgada. Porque se eu falasse que eu queria morar com a minha mãe, com meu pai, minha mãe me julgava. E vice-versa, meu pai iria me julgar. Então eu estou aqui enquanto alguém que os pais só se divorciaram com 19 anos de idade, dizendo que se eles tivessem se divorciado quando eu tinha 5, eu e a minha irmã não teríamos a quantidade de traumas para trabalhar em terapia que a gente acumulou. Entende, gente? Então, pais juntos que não vivem uma relação matrimonial, cada um dorme num lugar e toda vez que eles se cruzam, eles se xingam, não é saudável para os filhos também, não. Não contribui em nada para os filhos. Muito pelo contrário, cria traumas. A Fernanda, eu preferia quando os meus pais eram separados do que quando voltaram. Olha aí o que a Fernanda trouxe pra gente. Não estamos fazendo aqui uma banalização do casamento. Muito pelo contrário, gente, eu sou a favor do casamento. Mas eu sou a favor do casamento saudável. Eu preciso que vocês entendam isso. A gente precisa ser a favor de uma relação saudável. Se esses adultos não estão dispostos a fazer terapia, resgatar o relacionamento, é melhor que eles não estejam juntos, porque eles estão se machucando e estão machucando os filhos também, tá bom? Ter casamento de aparência, de fachada, não é saudável para ninguém. A Jéssica, meu amigo, está passando por isso. Toda vez que vem, mando ele se separar. Filho deles está sofrendo. Olha o que a Jéssica trouxe pra gente. Entendam uma coisa. Antigamente, a religião pregava que quem se separasse ia para o inferno. Quem é dessa época? Então, muitas pessoas permaneceram dentro de um relacionamento disfuncional com medo de ir para o inferno. Hoje em dia, isso já caiu por terra, tá? A gente tem um entendimento que divorciar não leva ninguém para o inferno, não, tá? Ah lá, Tati, até hoje meu marido fala isso. Isso é religiosidade, gente. Daniel, mesmo em meio à turbulência, não saia do avião. Entendi a sua visão, Daniel. E olha, mas e se o avião cair? E se o navio tá furado? Aí você não vai abandonar o navio? O bote salva-vida tá lá. Daniel, vem, Daniel, vambora. Aí você fala, não, eu vou ficar aqui. Até o meu último suspiro, eu vou ficar aqui. O que vai acontecer com você, Daniel? E no barco, Daniel, não é um avião, é um barco. Você tem possibilidade de vida. E aí, Daniel? Você vai ficar no barco, Daniel? Ele tá furado. Ele vai naufragar. Ele vai afundar. E os botes vão embora. Ninguém vai ficar lá te esperando, não. Os botes vão embora. Você vai continuar no navio? E você não sabe nadar. Ah, tá, Daniel. Aí tudo bem. Aí tudo bem. Ó, o Daniel falou que ele vai salvar as pessoas que estão ali. Então tá, olha só. Você tá dizendo de pessoas que querem ser salvas. Mas e quando a pessoa não quer ser salva? O que você faz? Então você tá querendo me dizer que a mulher ela tá num relacionamento sendo violentada, agredida, não só por palavras, às vezes fisicamente, e ela tem que permanecer no relacionamento, Daniel? É mesmo? Colocando a vida dela em risco? Isso seria saudável? Ela vai conseguir salvar o marido? Isso mesmo que a Malu trouxe. Primeiro você coloca a máscara de oxigênio em você para depois ajudar o coleguinha. Então, ó, qual que é a minha recomendação? Você tá com um problema no relacionamento, vai você para terapia. Seu marido não quer fazer terapia de casal, ele não quer fazer terapia individual, ele quer continuar do jeito que ele tá. Então vai você para terapia.
Acho que o Daniel chegou depois. Ele não viu o caso que eu contei aqui da minha paciente, não. O Daniel acha que eu tô fazendo apologia ao divórcio. E eu já disse 50 milhões de vezes que eu não sou a favor do divórcio, a não ser que não tenha jeito. Eu sou a favor que o casal faça terapia, se resolva e viva feliz. Mas, se a gente tem uma parte que não quer, não tem o que a gente possa fazer. Eu vou permanecer num relacionamento que o meu marido falou comigo: "Não quero mais você"? Eu vou falar: "Não, você não vai separar de mim não. Você vai ficar aqui". Eu tenho esse poder, gente? Oi? Menos um Daniel aqui. Oi, meu amor. Um relacionamento é feito de 2 pessoas. Se um não quer, não adianta. Exato, gente. Não adianta, não adianta, né, meu amor? Que tá com alguma alergia, que tá com o rosto empolado, vai permanecer até perder a vida. Então, Tatiana, não é saudável. Não é saudável, gente. A gente precisa lutar por um relacionamento, sim, mas quando a gente tem ferramentas. Então, ó, se eu tô num processo de terapia, cuidando de mim, olhando para as minhas necessidades, me fortalecendo, a partir do meu exemplo, eu percebo que o meu marido está se movimentando, excepcional, show de bola. Agora, se eu tô e o meu companheiro não sai do lugar, ele quer agir como criança, Sim. sem assumir responsabilidade, sem processo de mudança, gente, fica difícil, né? Alguns casos nem as ferramentas dão conta. Exato, Ricardo. Fernando, como dizia minha avó, quando um não quer, dois não brigam, exatamente. Ismael, vai chegar a hora que a pessoa que não quer, ela vai sair fora e te deixar. Exato, Ismael. E acontece mesmo. Meninas, não presenteamos a sociedade com mais um caso de feminicídio. Fica o alerta aí, galera. Cuidado. Ainda bem que no Brasil a gente tem Lei Maria da Penha, a gente tem proteção para a mulher, então exerça do direito de vocês. Exerça do direito de vocês, por favor. A gente está aqui numa política de preservar a vida. Vou participar de uma roda de conversa onde o tema é violência doméstica no meio do cristão. Tatiana, essencial esse tipo de diálogo, tá? Porque dentro das comunidades religiosas, a gente tem uma passação de pano para violência doméstica, tá? Em prol de um papel de que eu preciso ficar com esse homem para sempre. Ou com essa mulher para sempre, porque nós temos mulheres agressoras também, viu, gente? Nós temos mulher estapeando um homem aí, isso não é legal. Isso não é legal também. A gente aqui não compactua com nenhum tipo de violência, tá bom? A Tati, meus vizinhos aqui precisam de terapia. Volta e meia, eles ficam brigando aí? Boa tarde, Net, como você tá? Muitas igrejas cristãs precisam fazer palestras nos cultos, alertando da violência doméstica. Concordo, Net, concordo plenamente. Gente, ainda bem que nós temos igrejas bem antenadas. Para vocês terem uma ideia, eu vou trazer um exemplo. A igreja que eu participo, eles entendem a diferença de questões espirituais para emocionais. E quando existe alguém ali na igreja que tem questões emocionais, essa pessoa ela é encaminhada para terapia, para vocês terem ideia de que as coisas estão evoluindo. E a gente precisa de diferenciar uma coisa da outra. Meus pais me usam para deixar de fazer coisas juntos. A LG, não compactue com isso, tá? Não seja a facilitadora. Eles precisam se resolver. Se tem uma coisa, não tem coisa mais desagradável quando sua mãe chega e fica: "Fala pro seu pai, não sei o que, não sei o que, não sei o que". Aí seu pai: "Fala pra sua mãe, não sei o que, não sei o que, não sei o que". Gente, não compactuem com isso. Não compactuem com isso, isso não é legal. Que eles se virem. Se eles escolheram punir um ao outro com silêncio, deixa eles se resolverem. Meus pais me usam para deixar de ah tá, já li o da LG. Está agora brigando, aí ela xinga, bate, toca ele, daí ele fica uns 2 dias e volta. Ai, Tati, vocês estão precisando de terapia. Rivânia, na igreja também, a igreja até paga as terapias. Olha que legal isso. Se o pastor não é psicólogo, você precisa de um psicólogo. O pastor não é psicólogo. Ele pode ser um aconselhador, ele pode ser alguém que vai te dar alguma palavra de incentivo. Até os pastores estão fazendo terapia, gente. Pensem nisso. Vamos olhar para o nosso ranking de TEP, que ele tá a coisa mais linda. Em primeiro lugar tá a Malu, psicóloga.
Em segundo lugar tá a Fernanda, em terceiro lugar a LG, em quarto lugar a Renata, as mulheres dominando o pódio. Parabéns, mulherada! Isso, Tati, aconselhadora espiritual, muito bem pontuado. Net, minhas crises de ansiedade deram início no casamento e era penalizada com o silêncio. Que desagradável isso, hein? A Rivânia, verdade. Ah, tá, você tá falando com a Malu? Ei, Aurora, tudo bem? Como você tá? Boa tarde, Li. Tudo bem contigo? A Li veio pelo vídeo da Fai. Que coisa boa, Li. Seja muito bem-vinda, viu? Finalizamos então, gente. Hoje a gente falou sobre problemas nos relacionamentos, mas eu conversei com vocês sobre o autocuidado, tá? Se você vive um relacionamento disfuncional, que o seu cônjuge está deixando a desejar, sua esposa, seu marido, tá vivendo conflitos, é você, ó, quem se incomodou que tem que buscar por terapia. Não é querer que o outro faz terapia, não. Você tá incomodada como a sua relação tá? Você que tá insatisfeita? É você que tá insatisfeito? Então é você a pessoa que tem que buscar por terapia. Não é o outro, não, tá? Que bom, Cleidiane, depois você volta. Ao Ricardo, eu sou pastor e faço terapia. Se não posso ajudar, aconselho outros a fazerem também. Tá vendo só? Ricardo é pastor e ele faz a terapia dele para poder lidar com os BO dele. Fechou? Você tem especialidade em... Ó, hoje eu faço uma pós em TDAH. Eu não sou especialista em autismo, mas eu estudo muito sobre os transtornos do neurodesenvolvimento. Então, assim, vou dar o meu melhor com os casos que eu recebo. Pode ter certeza disso. Quem sabe a próxima pós-graduação não vai ser em autismo, hein? Existe uma possibilidade. Porque psicólogo bom não para de estudar, estuda para sempre. Ô, Kate, mas os pastores estão sendo conscientizados, tá? A realidade tem mudado. Eu tenho visto muitos avanços nessa área de pastores buscando por terapia, até porque a carga que eles carregam é muito pesada, né, gente? Pensa só, ter que liderar uma igreja, ter que lidar com todo tipo de história possível, é desafiante. Eles também precisam de terapia, né, Li? Tem, ainda mais para as igrejas mais tradicionais, existe um preconceito, sim, sobre a psicologia. Mas as igrejas mais renovadas, elas estão mais conscientes, ainda bem, né? Então, bora almoçar, gente? Que já são 2h39, a nossa conversa rendeu aqui hoje, foi muito bom o nosso bate-papo. Quem gostou? Fez sentido para vocês? Vocês gostaram? Amanhã vai ser descanso, viu? A gente volta na segunda. Segunda-feira a live vai ser às 15, tá? Porque eu dou aula numa plataforma às 13 horas. Então, às 15 a gente vai ter a nossa live na segunda. Fechou? Que bom, Rivânia, Mari. Fernanda, Gisele, feliz demais com o retorno de vocês, viu, gente? O meu almoço hoje vai ser café da tarde. LG, live impecável, gratidão. Ah, e mais tarde essa live vai estar disponível lá no YouTube. Então, se você chegou no finalzinho, igual a Li chegou no finalzinho, Li, depois você assiste a live lá no YouTube. O perfil lá é Psi Patrícia Leopoldino. Isso, Rê, obrigada pelo aviso aí. Patrícia Leopoldino. Ah lá, nossa rainha dos taps não almoçou ainda também não, a Malu. Então, bora almoçar, Malu. Gratidão, viu? O Insta é Patrícia Leopoldino. Tudo junto. Fechou, pessoal? Obrigada por hoje. Gratidão. Quero agradecer a presença. E se é a sua primeira vez aqui, me segue, tá? Não esquece de seguir, que aí você é notificado das próximas lives. Fechou? Boa tarde para vocês, um excelente final de semana, que vocês possam aproveitar, descansar, passar tempo de qualidade com a família. E a gente volta segunda-feira às 15. Tá bom, galera? Um beijo, boa tarde para vocês. Tchau, tchau. Obrigada, Clara. Obrigada, Gisele. Tchau, pessoal.